Olá, sejam bem-vindos todos vocês. Quero agradecer a sua atenção e agradecer a Deus por disponibilizar esse trabalho, pois somente Ele me deu o entendimento para fazer um trabalho como esse. E nesse segundo capítulo, eu apresento a vocês os Portões do Sol. Sejam bem-vindos e vamos lá! Sol estão descritos no livro de Enoque, o sétimo depois de Adão. Aquele que você encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6, que andou com Deus e o Senhor Deus arrebatou para si. Você também encontra no livro de Hebreus e também no livro de Judas. Então Enoque é um personagem que não foi muito descrito na Bíblia canônica, mas ele tem um próprio livro, porém considerado como apócrifo. O livro de Enoque descreve tudo o que aconteceu na época pré-diluviana e o porquê aconteceu o dilúvio. Muitos dizem sobre o livro de Enoque que é um livro difícil de se entender. Porém, ele se trata de um grande quebra-cabeça, que sabendo montar ele corretamente, adequadamente, você consegue entender o que ele está dizendo. Pois a realidade que Enoque viveu era muito complicada. Realmente o dilúvio foi necessário naquele momento. Foi necessário uma inundação, um reset. Foi necessário ter uma destruição daquele templo que ele descreve no livro dele, que não foi legal. Realmente o dilúvio foi uma situação muito difícil, por isso foi escrito o livro dele. Porque o Senhor Deus, ou o Criador de todas as coisas, ou aquele que está desde o início, o Pai Celestial, o Deus vivo, tem muitos nomes. Mas eu garanto para vocês que na época de Enoque, o homem tinha um contato muito próximo com o celestial. Para resumir para vocês, os santos anjos foram incumbidos de instruir Enoque a respeito da criação. E quando é citado a criação, é toda a criação, desde a terra até os céus. E uma das coisas que foram ensinadas a Enoque é os portões do sol, que eu vou apresentar para vocês nesse capítulo, que é o segundo capítulo. Por esse motivo, eu tive que passar para vocês o primeiro capítulo, que foi resumido em 3 partes, que a primeira é a astronomia de Deus, a segunda é o calendário do Senhor Deus e a terceira é o mapa dos céus. E eu recomendo vocês assistirem para entender um pouco mais sobre o que se trata. Eu sou um tipo de pessoa comunicativa. Eu não faço acepção de pessoas, eu falo com todas as pessoas. E eu garanto para vocês que cada pessoa carrega um fragmento da verdade e da vida. E é por essa razão, pessoal, que é com muita satisfação que eu trago para vocês o meu fragmento da verdade e da vida. Então vou mostrar para vocês agora o livro de Enoque. Eu apresento a vocês o misterioso livro de Enoque, ou chamado Hanok. Pessoal, esse é o primeiro capítulo, onde eu sublinhei umas partes aqui que são interessantes. Vamos lá? Ele diz a primeira parte: as bênçãos de Enoque, com os quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, a qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus, enquanto seus olhos estavam abertos, enquanto via uma santa visão nos céus. Isto os anjos me mostraram. Capítulo 2. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nessa geração, mas uma geração que deve acontecer no tempo distante, por causa dos eleitos. Então, pessoal, já no começo ele diz uma coisa muito interessante, que o livro dele não teria lugar na geração dele, mas teria lugar numa geração distante, na geração que ele chama de geração dos eleitos. Então ele não fala que somente um eleito, ele fala dos eleitos, no plural. A palavra eleito é aquela pessoa que é escolhida, ou seja, a pessoa se elege e ela é escolhida, ela foi eleita. Vocês entenderam? Tá bem claro agora, pessoal? Capítulo 3. Deles eu falei e conversei com ele, o qual virá de sua habitação, o santo e poderoso, o Deus do mundo. Capítulo 4. O qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com suas hostes e se manifestará. Com a força do seu poder dos céus. Todos estarão temerosos e as sentinelas estarão aterrorizadas. Já na primeira página ele já diz umas coisas muito interessantes. Uma, ele cita que o livro dele não era para a geração dele. Outra vez ele cita que o Todo-Poderoso Santo Deus
né, ou aquele que está desde o início, virá com suas hostes e descerá no Monte Sinai. Esse aí já é um capítulo que está na Bíblia, né? Ou seja, um evento depois do dilúvio, né? Quando o próprio Senhor Deus desceu aos céus e falou com Moisés. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites. O Monte Sinai é uma montanha que até hoje está marcada com a força, o poder de Deus. Então, pessoal, para você ver que é um livro muito interessante. Na primeira página ele diz umas coisas muito complexas, né? Primeiro ele diz que o livro dele não era para a geração dele, né? Para a geração distante, a geração do futuro. Logo em seguida ele diz que o Todo-Poderoso, o Santo Deus, ou aquele que está desde o início, descerá no Monte Sinai com as suas hostes e ali manifestará o seu poder. A montanha está queimada mesmo, como se fosse um batismo de fogo. É uma coisa muito interessante. E está lá até hoje. Até a pedra do sacrifício lá onde fizeram, está lá até hoje. Outra coisa, pessoal, que eu preciso deixar bem claro. Essa é uma coisa muito importante, que é bom separar isso. Ele cita as sentinelas. Essas sentinelas que ele cita são as 200 sentinelas que fizeram o que fizeram naquele tempo. Elas já foram julgadas e já estão presas, que ele cita também no livro. Então, pessoal, é bom deixar bem claro que todas essas sentinelas, que foram ao total 200, junto com seus líderes e seus liderados, já estão presas, já foram punidas e sofreram o seu castigo, ok? Preciso deixar isso bem claro para não ter nenhum tipo de equívoco mais para frente, porque esse assunto ele é tão importante e de uma ciência tão grande que ele vai abrir, vai expandir o seu ponto de vista. E muitas coisas que pareciam turvas, ou como se tivesse uma nuvem ali encobrindo, vão ser dispersas. E vai trazer mais clareza para você. Os Portões do Sol é um trabalho totalmente meu. Os Portões do Sol foi um trabalho que durou um ano. Não um ano que vai de janeiro a dezembro, mas um ano solar. Ou seja, quando o Sol entra no portão de Áries e vai até o portão de Peixes. O livro de Enoque ele descreve todos esses portões. E demorei realmente um ano para fazer esse trabalho. Por isso que eu quero mostrar para vocês, pessoal, porque é um trabalho importante. É para edificar a igreja e edificar também essa geração. E as gerações que virão. Por isso que eu digo, pessoal, que esse trabalho é feito para essa geração, para esse tempo. Pois somente com a tecnologia de hoje foi possível fazer um trabalho como esse. Desde a acessibilidade que a internet nos proporciona, com imagens e vídeos. Porque a boca pode até falar mentira, mas que os olhos veem e os ouvidos ouvem, não mentem. O que você vê é e o que você ouve também é. Vamos continuar no livro até o final dessa página, beleza? Então ele continua no versículo 6. Grande temor e tremor se apoderarão deles. Mesmo os confins da terra, nas alturas das montanhas serão abaladas, e os altos montes serão abatidos. Derretidos como favos de mel, na chama do fogo, a terra será imersa e todas as coisas que nela estão perecerão. Enquanto o julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos. Mas a eles será dada a paz. Ele preservará os eleitos e para com eles estará a clemência. Então todos pertencerão a Deus e serão felizes, abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará. Incrível, né? Já na primeira página ele fala coisas ali bem interessantes. E é verdade, somente é possível ver quando você abre a porta. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, até o dia de hoje, nessa data, ninguém fala sobre esse assunto. Ou seja, para todas as pessoas com quem eu falei, nenhum deles tem entendimento sobre isso. E é interessante, porque você vai falando e a pessoa vai ouvindo, porque é interessante ouvir. É como se fosse sabe, um estalinho ali. Poxa vida, entende? Muito interessante que, como eu sou uma pessoa comunicativa, tudo que eu sei eu falo com as pessoas. E todas as pessoas que eu conversei, nenhum deles tem entendimento sobre isso. Então, pessoal, eu vou parar por hoje, para não ficar muito extenso o vídeo. Então, pessoal, eu encerro essa primeira parte. Já mostrei para vocês o livro de Enoque, a primeira parte do livro de Enoque. No próximo vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês, no livro, onde está descrito os portões do sol. E você vai ver como eu fiz um trabalho minucioso, eu separei direitinho os 12 portões ali. Eu garanto que vocês vão gostar. Então, galera, eu reafirmo para vocês que esse assunto é de suma importância, porque ele é adequado para esse tempo.
E o segundo ponto que é importante é porque é uma realidade que acontece até hoje. O que está escrito no livro lá acontece até o dia de hoje. E eu vou mostrar para vocês na prática. E eu posso te garantir que ficou um trabalho maravilhoso. Então desde já, pessoal, já vai curtindo, deixando seu like e se inscreve no canal, porque haverá muitos conteúdos. Porque esse assunto é para todos nós. Desde já eu agradeço e tchau, tchau.